Muito bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer estar aqui no RD News, RDTV. É um prazer nosso recebê-lo, deputado, sobretudo para falar sobre as ações do senhor, conversar também um pouquinho sobre política e, claro, eleições do ano que vem. Você é o nosso convidado para participar deste bate-papo, desta conversa aqui com o deputado Valtenir. Pode, inclusive, já mandar a sua pergunta, viu? Ao lado da tela de transmissões. Mande sua pergunta que a gente faz aqui para o deputado. Deputado Valtenir, a primeira pergunta que eu quero fazer é a respeito do trabalho do senhor ali na Câmara Federal. Como o senhor avalia esse ano? Olha, foi um ano muito positivo, avançamos bastante. O orçamento impositivo, ele vai se tornar uma realidade, praticamente já está aprovado, né? Alguns detalhes que a gente fecha agora no mês de fevereiro, no retorno, né? Fevereiro, março, a gente consolida o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Nós temos uma Constituição Federal que menciona que o orçamento ele é autorizativo. Você aprova a peça orçamentária, mas o governo pode fazer as manobras, o executivo pode fazer as mudanças que entender necessária durante a execução. E nós entendemos que nós tínhamos que colocar o orçamento impositivo. Por quê? Porque você define determinadas ações, determinadas estratégias de investimento no Brasil, no país, né? E chegando mais adiante, essas estratégias são modificadas, né? Então, o orçamento impositivo vai fazer com que o executivo atenda aquilo que está na peça orçamentária, principalmente no que diz respeito às emendas parlamentares, né? Veja, você vai lá num assentamento onde você tem 90, 200 famílias, precisa de um poço artesiano, precisa de água tratada, né? E você vai lá, faz o compromisso de colocar uma emenda, 100, 200 mil reais, conforme a demanda, conforme a necessidade, para poder produzir água e distribuir água no assentamento, seja água potável para beber, seja para cuidar do gado, dos animais, da plantação, da produção, enfim. E aí você põe no orçamento da União e essa emenda acaba não sendo liberada porque o orçamento é autorizativo, só há uma autorização, cumpre se quiser, né? Com o orçamento impositivo não, é obrigado a cumprir. Então essa emenda de 200 mil colocada no assentamento para produzir água, para distribuir água para essas famílias, ela vai virar realidade. Então ela vai chegar lá onde mais precisa, aonde os técnicos de Brasília não conseguem enxergar, não conseguem ver, porque eles fazem uma análise macro, ampla. O Brasil é enorme. Já o parlamentar não, ele anda, ele visita as bases e ao chegar, né, nos locais mais longe do Brasil, lá no pé da serra, lá, né, muito longe, ele identifica e depara com demandas semelhantes a essa que precisam ser atendidas. Então, por isso que o orçamento impositivo nós vamos conseguir a aprovação e vai ser importante para o Brasil, vai ser importante principalmente para aqueles que mais precisam. Eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, eu faço parte também da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e também da Comissão de Viação e Transporte, a CVT. São três comissões extremamente importantes. A CVT, Comissão de Viação e Transporte, mexe com a infraestrutura do Estado brasileiro, né? A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, né, faz a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, tem uma sintonia com o Tribunal de Contas da União, né? E a CCJ, todos os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados passam pelas comissões temáticas, né? Por exemplo, trata de infraestrutura, não passa na Comissão de Educação. Os projetos de educação não passam na Comissão de Infraestrutura, mas na Comissão de Constituição e Justiça, todos os projetos passam por ali, né? Então a gente tem a oportunidade de contribuir, né, para a melhoria, ajuste dos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Aprovamos a ampliação da destinação de recursos para o Centro-Oeste, no que diz respeito ao projeto de irrigação, uma emenda, um projeto de emenda à Constituição do deputado Carlos Bezerra, inclusive tinha uma emenda semelhante minha, mas a dele era mais antiga, então ela que foi aprovada.
também uma ação importante que ajudamos a aprovar, inclusive fiz parte dessa comissão especial. Eu fui presidente da comissão especial que aprovou a PEC e disciplinou a carreira de agentes de trânsito, né? Quer dizer, você falava só em guarda municipal que cuidava do patrimônio do município. Agora não, agora fala-se de guarda municipal e de agente de trânsito, né, que vai cuidar da mobilidade urbana, do tráfego de veículos e também, né, da mobilidade das pessoas, essa convivência harmônica de trânsito e também de pedestre no dia a dia. Então, quer dizer, e tantas outras ações, um projeto importante que nós conseguimos aprovar, que foi os procedimentos recursais na Justiça do Trabalho, né, seja no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, né, no caso o TRT de Mato Grosso, ele vai poder emitir súmulas vinculantes, né, semelhante a súmulas vinculantes que vão vincular os juízes das varas do trabalho. Isso vai dar agilidade, né, aquilo que tiver contrária a essa súmula, né, o recurso não vai prosseguir. Então, assim, isso é extremamente importante porque traz agilidade na prestação jurisdicional, na entrega, na solução dos conflitos que são colocados na Justiça do Trabalho. Então, assim, foi um ano, no meu modo de avaliar, muito importante, com bons resultados, e 2014 também promete, porque a cada ano que passa a gente aprende mais, a gente adquire mais experiência na Câmara dos Deputados e com isso a gente pode colaborar e contribuir muito mais com o nosso Estado e com o país. Tá certo. Deputado, nós conversávamos há pouco, inclusive sobre a situação das famílias ali da região do Ciamiçu. E o senhor disse que o senhor tentou ajudar, porém não foi ouvido. O que aconteceu? Que tipo de ajuda o senhor pretendia, que tipo de intervenção, na verdade, o senhor pretendia fazer por aquelas famílias? E em que sentido o senhor não foi ouvido? Em que sentido o senhor não lhe ouviram? O senhor se referiu ao governo do Estado quando Veja, toda vez que se reconhece um determinado território como território indígena e esse território está sendo ocupado por não índio, né, faz-se uma maluquice. Qual é essa maluquice? Retira-se essas pessoas de qualquer jeito e joga na Rua da Amargura. Foi isso que aconteceu na Ciamiçu, no Poço da Mata, né? Mais de 7 mil pessoas, cerca de 2 mil famílias, foram colocadas na Rua da Amargura, né? No relento, né? Não houve uma realocação programada, houve uma desintrusão. A retirada, derrubaram suas casas de alvenaria, derrubaram uma cidade inteira. Então, na minha opinião, uma imprudência na análise dessa realocação, né? E aí nós levamos essa demanda, né, para o governo federal, que nós apoiamos, né, e infelizmente não fomos ouvidos. Fizemos uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fizemos inclusive um vídeo de 10 minutos mostrando as dificuldades, mostrando, né, a situação dessas famílias, mas não fomos ouvidos pelo governo que nós apoiamos. Infelizmente, uma falha grave. Mas aí nós não desanimamos. Nós propusemos um pedido de providência no Ministério Público Federal e esses dias eu estive aqui, né, no Ministério Público Federal e encontrei o procurador-chefe, Dr. Nugami, e ele, inclusive, quando eu comentei a situação para ele, ele mostrou o meu requerimento, que eu protocolei no Ministério Público Federal em Brasília, chegou até ele, que ele estava encaminhando a Barra do Garças, que o procurador da República de Barra do Garças, eu pedi para ouvir todos os prefeitos, cerca de 11, para que eles possam trazer essas demandas, por exemplo, demanda por moradia, demanda por assentamento, né? Demanda, né, que se você assenta, tem que fazer casa. Se você assenta, você tem que dar equipamento, patrulha agrícola para essas famílias que elas precisam produzir. Elas não podem viver só de sacolão, né? Então, quer dizer, diante dessa dinâmica,
nós vamos conseguir sim atender essa demanda e sensibilizar o governo federal da necessidade de atender essas famílias. E deputado, até essas ações se concretizarem e essa ajuda então vir, eu imagino que vai demorar um pouco. Nesse momento, o que a Câmara Federal tem feito por aquelas famílias? A gente tem dado suporte aos prefeitos. De que maneira? Né? Atenção, porque a articulação de um deputado federal, a gente não tem orçamento na mão, você não tem a força da decisão, da caneta. Né? Então, através de apoiamento, de atenção, né, de apoiamento no caso das cestas básicas para atender esse mínimo necessário, né, e batendo as portas do poder público. Olha, né, precisamos atender o prefeito que tem essa necessidade, tem as famílias lá que estão desalojadas, que estão desabrigadas, que não têm aonde morar, que estão morando de favor. Esse tem sido a forma da gente ajudar. Ajudando também com emenda, por exemplo, lá em Confresa, né, cerca de 50 famílias estão, um homem de bem cedeu uma parte de sua terra lá, e aí eles cortaram, dividiram em lotes. Então eu já coloquei uma emenda para disponibilizar água tratada, para produzir água para eles. Então assim, a gente tem ajudado dessa forma, encaminhando emenda, né? Mas é muito tímido, o poder que a gente tem na mão é muito tímido. Quem tem o poder de resolver isso é o Poder Executivo, é a presidenta Dilma. Ela tem condições, sim, né? Numa medida provisória, diante da necessidade, da urgência, ela pode resolver, sim, essa questão aí, né? Numa canetada. Tá certo, não pediu licença. Por isso que a gente tem que ser do Executivo, porque essas coisas a gente consegue resolver. Vamos conversar sobre isso então no próximo bloco. Pedir para o senhor ficar conosco mais um pouco e também pedir para você também ficar aí, porque é bem rápido. Nós vamos para um intervalo rapidinho, já voltamos. Faça sua pergunta, elabore. No próximo bloco a gente já vai começar a fazer as perguntas dos internautas aqui para o deputado. É rapidinho. Rotas da Copa. Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, CPA, está interditada parcialmente sentido CPA, Centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. Nome João Paulo Soares. Idade 65 anos. Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nome Ana Clara da Cunha. Idade 5 dias. Direito ser livre e igual a todos em dignidade e direitos. Nome Maria Aparecida dos Santos. Idade 35 anos. Direito não ser submetida a tortura ou tratamento desumano. Toda pessoa tem direito à igualdade, liberdade, justiça e às necessidades básicas. Você sabe o que é preciso para ter acesso a todos esses direitos? Apenas existir. 10 de dezembro, Dia Estadual dos Direitos Humanos. Sala da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. De volta com o RDTV e ao lado do deputado federal Valtenir Pereira, do PROS. Deputado, nós já temos aqui a participação do internauta, aqui a participação da Thalita, que ela pergunta o seguinte: no PSB, o senhor era pré-candidato ao Senado.
deve manter essa pretensão em meio à disputa agora que o senhor está no PROS? Veja, o PROS, ele nasceu com 168 vereadores, 14 prefeitos e 11 vice-prefeitos e um deputado federal aqui no estado de Mato Grosso. 14 prefeitos significa a terceira maior força de prefeitos no estado de Mato Grosso. 168 vereadores significa a segunda maior força em número de vereadores entre os partidos políticos. Tenho recebido, sim, muitos incentivos dentro do PROS e fora do PROS para ser candidato ao Senado. Mas o nosso foco é construir um palanque forte para a presidenta Dilma aqui no estado de Mato Grosso, para que ela saia vitoriosa. O Lula não foi vitorioso em 2002, nem no primeiro nem no segundo turno. O Lula não foi vitorioso nem em 2006, nem no primeiro nem no segundo turno. E a Dilma também não foi vitoriosa em 2010, nem no primeiro nem no segundo turno. Então precisamos quebrar esse tabu, eleger a presidenta Dilma presidenta da República e fazer com que ela vença em Mato Grosso para que a gente possa cobrar uma fatura maior de investimento no estado de Mato Grosso. Então esse é o foco do PROS. E nós queremos buscar um terceiro mandato e sair forte nessas eleições com uma votação expressiva para chegar em Brasília com força para continuar ajudando o estado de Mato Grosso e ajudando o meu país. Então esse tem sido o foco, mas não tenho deixado de receber os estímulos para uma candidatura ao Senado da República. E vê com simpatia esses estímulos? Vejo sim, com muita simpatia, mas isso depende muito das articulações, depende muito do momento, como as coisas vão acontecer. Nosso foco é a reeleição, terceiro mandato, sair bem votado, ser um dos mais votados no estado do Mato Grosso, para ter força em Brasília, chegar com respaldo popular em Brasília para retribuir toda essa confiança em trabalho e resultado para o povo de Mato Grosso. Temos mais uma pergunta aqui, deputado. Ainda Thalita, ela pergunta, qual a avaliação do senhor com relação à adoção das OS em Mato Grosso, especialmente em relação à judicialização dos serviços de parte delas aqui no estado? Veja, a judicialização ela é proveniente exatamente de não funcionar o serviço. Você tem uma pessoa em estado grave, precisando de um exame, precisando de uma cirurgia, precisando de uma internação e esse serviço não existe naquele momento. Aí as pessoas buscam o Poder Judiciário, porque saúde é direito de todos, dever do Estado. Então busca o Judiciário exatamente para obrigar o Sistema Único de Saúde, o Poder Público, a disponibilizar esse serviço. Então com relação à OS, eu tenho restrição, eu tenho reserva. Eu acho que determinado serviço você pode até terceirizar rapidamente dentro de uma necessidade do Sistema Único de Saúde. Mas o grosso mesmo, quem tem que realizar é o Sistema Único de Saúde. E nós temos excelentes médicos, excelentes profissionais da saúde no Sistema Único, vocacionado, que tem condições sim, de fazer um SUS cada vez melhor. Então, por isso que eu tenho restrição à questão de OS. Elas podem ajudar em alguma parceria, mas uma coisa bem definida e bem determinada, mas o grosso mesmo quem tem que fazer são os profissionais da saúde, são os profissionais vocacionados do Sistema Único de Saúde. Tá certo. Deixa eu só ver aqui com a nossa produção se nós temos tempo para uma última pergunta. Última pergunta, então, deputado, não posso deixar que o senhor saia aqui do RDTV sem lhe perguntar como está a relação com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, e também com a deputada Luciane Bezerra, que eu me lembro que há um tempo atrás, em entrevista, inclusive aqui para o nosso RDTV, o senhor disse que eles estavam de fofocas ali para o presidente nacional do partido. Como está essa relação? Como está esse clima? Veja, PSB, Partido Socialista Brasileiro, é página virada, é um passado. Nós estamos olhando para frente, construindo um novo partido, recebemos diversas lideranças que vieram do PSB e de outros partidos para somar num projeto de futuro, de construção de futuro. Então nosso foco é olhar para frente. Estou ajudando o Cuiabá, estou ajudando a administração Mauro Mendes. Agora em 2013, 4 milhões e 200 mil reais nós destinamos para Cuiabá para ajudar a sua administração. Vamos destinar mais recursos agora em 2014. Eu tenho um compromisso com a população lá do São João del Rei, do Osmar Cabral, onde eles queriam que fosse construída uma UPA. Eu estou destinando uma emenda para
construir um centro de especialidade médica com um centro de diagnóstico, né, onde as pessoas vão fazer consulta e fazer exame, lá mesmo na Avenida das Torres, onde eles queriam que fosse implantada uma UPA, unidade de pronto atendimento, e com isso a UPA que está sendo construída no Pascoal Ramos ficaria lá. Foi o compromisso que eu fiz de ajudar aquelas comunidades, né, naquele momento de tensionamento. Nós encontramos essa saída e já destinamos o recurso e vamos resolver essa questão aí para poder dar qualidade de vida a todos, né? Tanto a população do Pascoal Ramos, como também do Osmar Cabral, do São João del Rei, do Manduri, enfim, de toda aquela região ali. Então, um possível mal-estar com o prefeito da capital já não existe? Não, na minha opinião, isso é águas passadas. Nós temos que olhar para frente, cuidar do interesse da população, da necessidade, daqueles que mais precisam. Tá certo. A gente quer agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso RDTV, deputado. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos, de poder prestar conta à população.